Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bora lá, né? Ixi, passou antes do tempo. Bora. Uma mão humana e outra robótica, quase se tocando. As duas têm forma, função e propósito, mas só uma delas sente. A tecnologia avança rápido, mas o que ainda move o mundo acontece entre o que é programável e humano. E é nesse espaço que a história que eu vou contar aqui hoje se desenrola. Meu pai saiu de casa, eu tinha apenas 3 anos de idade. Ele deixou minha mãe sozinha, com 2 crianças e o mundo todinho nas costas. O meu irmão, ele tinha uma doença grave, uma deficiência. E naquela época ela não tinha com quem deixar, com quem contar, nenhuma rede de apoio. Então ela fez o que o sistema não esperava. Começou a empreender. Criou uma escola no quintal da nossa casa. E fez isso não por escolha, mas por sobrevivência. Sem dinheiro, sem networking, sem plano de negócios, apenas com a coragem e o modo sobrevivência ativado. Com o tempo a escola cresceu. Só que, infelizmente, anos depois, o meu irmão faleceu. E mais uma vez a minha mãe precisou se reinventar para seguir, para continuar dando conta da vida. E deu certo. A minha mãe, ela não fundou só uma escola. Ela escreveu uma nova linha de código. Um código que dizia: quando o sistema trava, a gente reprograma. E esse código rodou durante a minha vida inteira. Porque foi graças a essa atitude dela que eu tive acesso à educação. Fiz faculdade, mestrado e ingressei no mercado de trabalho, onde atuo há 10 anos com inovação. Mas essa minha história com inovação começou bem antes do meu primeiro emprego. Porque quando a sua primeira referência empreendedora é uma mulher que precisou se reinventar para sobreviver, você cresce entendendo que inovar é criar possibilidades onde antes não existiam. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que inovação não é só sobre tecnologia. É um comportamento. É você olhar para um sistema e pensar: por que isso funciona assim? Precisa mesmo continuar desse jeito? E depois de todo esse tempo convivendo com tecnologia, realizando trabalhos sociais com mulheres, eu percebi uma coisa curiosa. O sistema tecnológico e o sistema social são muito parecidos. Os dois são conjuntos organizados de elementos que interagem entre si para manter algo funcionando bem. O sistema tecnológico ele é formado por máquinas, programas e processos. E ele tem um código, que é o código digital. Um conjunto de regrinhas, um passo a passo, para que tudo funcione direitinho. Já o sistema social, ele é formado por pessoas, regras e instituições. E ele também tem um código. Só que aqui é o código cultural. Instruções antigas, passadas de geração em geração, ensinando o que é certo, normal e aceitável. Note que nos 2 casos nós temos um elemento comum, o código. Só que tem uma diferença. O código digital ele se atualiza muito rápido. Já o social não. Na verdade, ele até está bem desatualizado. E tanto o sistema tecnológico como o social, ele gosta de previsibilidade. Afinal, ele foi criado para manter tudo estável, no controle, para que tudo e todo mundo funcione seguindo o padrão. E talvez o maior erro desse sistema seja esse bem aqui. Ele foi criado para que mulheres dependessem. E eu nem vou dizer do que e nem de quem. Agora pensa aqui comigo. Se o sistema foi programado para que mulheres dependessem, então mulheres independentes são uma falha dentro desse sistema, certo? Porque o independente é a variável que sai do padrão. E tudo que sai do padrão, o sistema ele vai tentar corrigir, ajustar, apagar esse erro. Ora, ele foi criado para manter tudo sob controle. E foi aí que eu percebi uma coisa bem interessante e curiosa que eu quero revelar para vocês. Toda mulher independente é uma falha no sistema. Eu vou repetir. Eu sou uma falha no sistema. Você é uma falha no sistema. E essa lógica se aplica a todas as outras existências que também não foram consideradas no código. O corpo que não é o ideal. A cor que não é a esperada. A pessoa que ama quem disseram que não era para amar. A pessoa trans que luta para existir. A pessoa com deficiência vencendo barreiras que nunca foram dela. A mãe solo que tem que dar conta de tudo sozinha. O quilombo que resiste.
o indígena que protege o futuro, a favela que produz gênios. Todas essas vidas são consideradas como falhas, como se não tivessem sido consideradas numa versão aceitável, mas quando realinhadas ao lugar que merece, são a força que empurra o sistema para uma atualização. Darwin chamaria isso de variação, porque a vida não evolui por estabilidade, meus amigos. Na biologia, é o desvio que move a espécie para frente. Na tecnologia, é o erro que força uma versão nova. E na sociedade, são essas mulheres que decidem empreender, criar, liderar e existir, que forçam o sistema a evoluir, a se atualizar, a rever as regras. E a história está cheia dessas falhas geniais. Mulheres que desafiaram o sistema e atualizaram o mundo. Maria da Penha transformou sua história pessoal em uma lei que protege milhões de mulheres até hoje. Princesa Diana, que sem luvas e sem medo, segurou no colo uma criança portadora do vírus HIV, num tempo onde o mundo olhava para essas pessoas como intocáveis. Ela não só reprogramou o olhar do mundo, como quebrou o preconceito. E o que dizer da nossa amada e querida Glória Maria, que desafiou o sistema todas as vezes que apareceu na TV, primeira repórter negra brasileira, em um período que mulher preta não tinha nem espaço e nem voz. E eu poderia aqui citar sua mãe, sua avó, sua tia, tantas mulheres que se reinventam todos os dias para sobreviver. E eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter presenciado situações onde a mulher que se posiciona, que fala firme, é taxada de difícil. A que trabalha fora de casa, essa é irresponsável, porque deveria estar em casa, cuidando dos filhos e do marido. A que está em casa, preguiçosa, porque deveria estar na rua ganhando dinheiro para sustentar a casa. Essas situações, elas não são por acaso. São linhas de código de um sistema que está desatualizado. Durante séculos, o Código Social dizia: mulheres cuidam, homens comandam. E qualquer coisa fora disso era tratado como erro. Mas o novo não nasce dessa estabilidade. Ele nasce do atrito, da curiosidade, da coragem da gente olhar e dizer: e se desse para a gente fazer diferente? E eu constatei isso anos depois, quando eu vivi o meu próprio momento de reprogramar o sistema. A produção não está passando. Quando eu vivi o meu próprio momento de reprogramar o sistema. Quando eu parei de alisar o meu cabelo. Durante muito tempo, o sistema social me ensinou a esconder. A esconder a minha raiz, o meu volume, a minha identidade. Que cabelo crespo era exótico demais, forte demais, demais para caber. E eu acreditei. Até que eu percebi que o problema não era o meu cabelo, era o sistema que estava desatualizado. Aí eu questionei e me reinventei. Agora imagine vocês quantos outros códigos ainda existem tentando definir como uma mulher deve ser, se comportar ou viver. O sistema insiste em rodar uma versão que roda lento. Quer ver? As mulheres só puderam frequentar as escolas em 1827. O voto feminino, esse só chegou em 1932, mais de 100 anos depois. E foi apenas em 1962 que as mulheres puderam trabalhar, ter conta bancária e assinar documentos sem a autorização do marido. Hoje somos 51% da população, mas apenas 18% no Congresso Nacional. E menos de 10% ocupando cargos de presidências nas grandes empresas. E ainda assim, estudos demonstram que quando a mulher tem renda disponível, ela prioriza o investimento na educação, na saúde e na comunidade. Ou seja, quando a mulher progride, o sistema inteiro avança. Mas esse avanço ainda acontece em ritmos desiguais, porque enquanto o sistema tecnológico dispara na frente, o social segue lento, travado. Hoje, 90% de todos os dados do mundo foram gerados apenas nos últimos 2 anos. Para vocês terem noção do tamanho disso, a humanidade publica cerca de 80 bilhões de fotos por dia apenas no Instagram. Nunca geramos tanta informação, mas também nunca estivemos tão desatualizados em comportamento. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E a cada 6 minutos, uma mulher ou uma menina é estuprada.
Estamos criando robôs com autonomias. Mas as mulheres seguem tendo que defender a própria autonomia todos os dias. Autonomia de se vestir como quiserem, de andar sozinhas e de existir, sem precisar se justificar. Geramos dados em uma escala planetária, mas seguimos incapazes de processar na mesma velocidade o básico no sistema social, que é empatia, respeito e igualdade. Por falar em igualdade, o Fórum Econômico Mundial estimou que para alcançar a equidade de gênero levaremos cerca de 123 anos. O ano 2148. Aqui é capaz da gente já estar dominando as maiores tecnologias, mas ainda estaremos aprendendo a conviver com equidade. Vivemos em uma era onde a máquina aprende mais rápido do que o ser humano desaprende. Mas talvez, e é aqui que a crítica encontra a esperança, a tecnologia passa a ser parte da solução. Porque os dados, a IA, as redes, têm o poder de ampliar aquilo que existe dentro da gente. Eu vim parar no palco do The Best Speaker Brasil por causa da tecnologia. Um algoritmo cruzou o meu caminho. A tecnologia, quando usada com propósito, ela não substitui o humano. Ela aproxima, ela conecta, ela amplia o alcance daquilo que é verdadeiro. O problema nunca foi a máquina. O problema é o dado enviesado que a alimenta. E o dado mais enviesado de todos se chama comportamento humano. A verdade é que o sistema tecnológico e o sistema social, ele nasce a partir do código cultural. É ele que alimenta tudo isso e carrega um conjunto de narrativas que a sociedade repete há séculos. E esses sistemas, por sua vez, moldam o comportamento das pessoas, que reproduzem padrões antigos, até mesmo sem perceber, com ferramentas novas. O problema está aqui. Esse código cultural foi escrito historicamente por homens. Foram eles que definiram o que é força, racionalidade, liderança, o que é permitido e para quem. E é por isso que todas as vezes que uma mulher pensa diferente, fala o que acredita e sustenta a própria vida, o sistema reage. Porque toda mulher independente é uma falha dentro desse código antigo. Mas se a gente quer transformar essa falha em parte do processo, precisamos atualizar o que está no topo. Porque enquanto o código cultural for desigual, tudo que a gente criar com base nele vai continuar nascendo carregando o mesmo erro de origem. Não basta ensinar a máquina a pensar. É preciso ensinar a sociedade a reaprender. E investir em mulheres é garantir que os sistemas continuem evoluindo. A sociedade muda quando alguém decide agir diferente. E as mulheres, quando fazem isso, elas não estão mudando apenas a própria história. Elas estão atualizando o maior sistema de todos, o social. Agora eu quero te pedir uma coisa. Pense em uma mulher que marcou a sua vida. Aquela que te inspirou, que abriu o caminho, que fez o que ninguém tinha feito antes por você. Talvez seja por conta dela que você está aqui hoje. Trabalhando com o que trabalha, sonhando com o que sonha e acreditando que dá sim para fazer diferente. Porque foi ela que lá atrás escreveu uma nova linha de código para que vocês pudessem existir com mais liberdade. O que o sistema chama de erro, a história chama de progresso. E eu chamo de liberdade. Porque é isso que a gente conquista quando se atreve a desafiar o sistema. Muito obrigada.